Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Total. Para nós é sempre um privilégio saber que gosta destes temas e que nós possamos ser uma mais-valia para a sua vida. No programa de hoje vamos falar sobre autofagia, autocura, jejum. Muitas coisas interessantes, não é? Podem sair deste tema. Pois bem, vamos contar com a colaboração da nossa querida convidada, a nutricionista Liliana Contor. Ela vai nos abrir um bocadinho sobre o que é autofagia, o que é autocura e para que é que serve o jejum. E será que todas as pessoas podem fazer jejum? Pois bem, venha daí comigo, Maria José Maia, para uma agradável conversa. Olá, Liliana. Tudo bem? Como está, Maria José? Que prazer por compartilhar com vocês uma informação útil, importante, dicas através da autocura, da autofagia. É um nome esquisito, né, Maria José? É muito esquisito, sabes? É que hoje em dia está cada vez mais aberta a cultura pela questão da imagem, do corpo, da nutrição. As pessoas estão mais sensíveis para esta questão da saúde. Não veem só a saúde como uma ausência de doença, mas também como uma forma de promover a própria saúde. E eu acho que estes temas vêm mesmo a calhar, já que o interesse dos nossos amigos está cada vez mais aberto para estas questões. E é inevitável eu perguntar-te o que é autofagia, porque é uma palavrinha assim um bocadinho fora do habitué e que, se calhar, traz assim alguma curiosidade para alguns dos nossos amigos que nos estão a acompanhar. Pronto, Maria José, a autofagia seria um mecanismo de limpeza que tem o organismo para ele eliminar todas as toxinas que ele não foi absorvida. Por exemplo, é uma faxina. É como se fosse um lixeiro, uma faxina que nós fazemos através das toxinas que nós temos dentro do corpo e ele, por exemplo, as proteínas que não foram assimiladas, as proteínas velhas, as gorduras velhas, eles são todas apanhadas, englobadas e eliminadas. Então, a autofagia é um mecanismo de limpeza que o próprio corpo tem. E através do jejum, nós podemos estimular essa autofagia. Então, a autofagia é um mecanismo que o corpo tem, mas tem que ser estimulado. Exatamente. Por si próprio, ele não entra em ação. O jejum é uma fonte principal para promover a fagocitose, falando assim que é um mecanismo de remover as toxinas do próprio corpo, e também a autofagia, a autocura que o próprio corpo tem, através do descanso. Hoje não vamos falar da comida que cura, senão do jejum, do descanso que o corpo precisa para se autocurar. O que é que acontece ao nosso corpo durante esse período de jejum? Para compreender melhor, Maria José, o jejum é um período que nós não consumimos nenhum alimento. É triste falar, né? Mas não comemos. Jejum é não comer nada nem durante um certo tempo. Água podemos beber. Vamos falar também disso, algum período de hidratação que é muito importante. E pulamos alguma comida, seja o pequeno almoço, o almoço, o jantar, depende de nossos horários e de nossa disponibilidade do corpo para poder prolongar aquele jejum. Interessante. Mas, Maria José, muitas pessoas já fizeram jejum. Sim, só que se calhar não com esse entendimento. Normalmente o jejum sempre está associado a uma questão espiritual, não é? A uma questão da religião. Existem certas culturas mais religiosas onde, portanto, é estipulado o Ramadão, não é? Também. Que é feito. No caso, nós vamos ver este jejum como uma forma de nós promovermos a saúde. Exatamente. Não propriamente relacionado com a questão espiritual hoje. Com certeza que muitas pessoas estavam à espera de falar de alimentos que curam. Mas hoje o próprio corpo pode se autocurar, Maria José, isso é incrível. Por isso, então, vemos que o jejum, eu falo e posso assegurar que muitas pessoas já fizeram jejum. Por quê? Quando você vai fazer uma análise de sangue, você tem que fazer jejum. Exatamente. Então, não precisa ser religioso ou ter alguma noção de saúde, mas você já experimentou esse período de ficar sem jantar, ou pular um pequeno almoço, ou pular algum almoço, ou também, por exemplo, Maria José, quando nós vamos a alguma viagem, temos algum imprevisto, pulamos algum almoço. Então, tenhamos ou não aquela experiência, consciente ou inconsciente, nós já experimentamos o jejum, que é fantástico. Interessante. Em relação a esta questão do jejum e da autofagia, houve assim algum estudo recente que tivesse de alguma forma despertado para essa realidade? Sim, me lembro que em 2016 um doutor japonês estimulou essa nova informação para
e chegou a nós essa nova informação do jejum. Do jejum, que era como está comprovado, que comprovou também que ele pode ajudar a aumentar a expectativa de vida através da fagocitose, como falamos, né? Que é um mecanismo que o corpo remove aqueles patógenos que estão dentro do organismo, do corpo, e ajuda a melhorar e a promover a longevidade. Então, este doutor japonês estimula as pessoas para que seja um método de autocura. O jejum seja um método também para melhorar muitas outras doenças. Já está comprovado cientificamente que fazendo alguma pausa, Maria José, descansando o organismo, ele pode restabelecer quase o 100% de qualquer tipo de doença, porque o organismo tem essa capacidade de se auto-repor, auto-reparar diariamente. O que é que acontece, Liliana, quando nós não paramos de comer? Ou seja, é como se tivéssemos feito uma única refeição durante o dia. Claro, começamos de manhã e acabamos à noite. Exatamente. O que é que pode acontecer ao nosso corpo se nós não fazemos este break, esta pausa? Sim, precisamos, Maria José. Por isso a intenção de hoje não é falar dos alimentos, é falar do jejum, falar de como nosso corpo pode ser restaurado através de nossa alimentação. E se nós colocamos alimento constantemente dentro do nosso organismo, o corpo não descansa e ele não tem a capacidade de criar novas células e de restaurar aquelas que precisam. Então, quando precisamos aquele descanso, tanto do intestino, do cérebro, do estômago, para que ele possa ser revitalizado cada dia. Principalmente, mínimo 12 horas, Maria José. Mínimo 12 horas, porque através 80%, Maria José, é simples. O organismo precisa de descanso, não comer. Porque 80% das doenças são evitáveis. Simplesmente deixando de lado alguns alimentos que nós gostamos. E o que é que acontece ao nosso corpo durante esse período de descanso? Pronto, quando o organismo, principalmente quando nós utilizamos esse método de jejum, o jejum como um método curativo, o organismo se repara, se autocura. E ele consegue restabelecer a flora intestinal, Maria José, sozinho. Incrível. Então, nós podemos melhorar a atividade produtora também da gordura, melhora a insulina, melhora a concentração, melhora também a capacidade de hidratação do corpo, porque nós vamos ter umas janelas de hidratação durante o dia. Durante este período, por exemplo, onde não comes, podes utilizar os líquidos. Os líquidos, o chá, até chá, Maria José. Chá, água, nós podemos ver depois quais são os alimentos. E, Maria José, o jejum ajuda a melhorar o nível de insulina no sangue, baixando a glicose também. Fazer sim, sempre com um controle. Melhorando o controle e melhorando as janelas de comida. Por exemplo, dependendo da pessoa, se a pessoa, por exemplo, ela tem algum tipo de diabetes, tipo 1 ou tipo 2, ela pode ser guiada através com seu médico, nutricionista, uma pessoa que conhece, ela pode melhorar o índice de glicemia no sangue, deixando de consumir alguns alimentos. Por exemplo, o jantar que não seja um alimento muito rico em carboidrato e seja um alimento mais rico, talvez em gordura, em proteína, para que ele já possa utilizar sua própria reserva como para gerar energia durante a noite, então, ou durante o dia. Então, Liliana, o que eu estou aqui a perceber é que, por exemplo, aquelas gordurinhas velhas que estão no nosso corpo, que dificilmente elas são eliminadas por estarmos sempre a ingerir e até a ganhar peso, a pôr nova gordurinha. Durante este período de jejum, o corpo vai buscar essas gorduras antigas, esses adipócitos antigos. Exatamente. Essa seria, por exemplo, quando nós consumimos um alimento, ele está em forma de glucosa, automaticamente. E nós temos uma janela para absorver essa glucosa. E esse período, o organismo fala, eu vou ter energia agora, então eu vou utilizar essa energia para promover e melhorar o corpo. Mas se nós estamos em jejum, o que acontece? O nosso próprio corpo utiliza aquelas toxinas que temos, como você falou, gorduras, algumas toxinas que podem ser ruins para o nosso corpo, ela começa a ser utilizada para poder gerar energia, Maria José. Imagina, nosso próprio corpo utiliza as toxinas
para gerar Pela energia. Então, a autocura se produz através das toxinas que são eliminadas no período de jejum. Mas se a pessoa não tem que estar, por exemplo, equilibrada emocionalmente Para tomar essa decisão. para tomar essa decisão, porque existe aquela fome que é a fome emocional, não é? Claro. Que tipo de preparação psicológica que nós temos que fazer? Maria José, é simples. É simples. Não podemos fazer, por exemplo, se eu estou com eu jantei muito. Eu tive um acontecimento, tive algum evento e tive um jantar muito grande. E estou com o estômago pesado, com alguma disfunção intestinal, com algum problema. O que eu faço? Eu decido não comer. Eu decido não comer, Maria José. Por amor. Muitas vezes por amor a ti, por amor a você, a seu intestino. Não, Maria José, temos inumeráveis benefícios para quando nós fazemos jejum, que nós já vamos mencionar, né? Mas quando nós escolhemos não comer, nós não é que vamos passar fome. Porque quando você escolhe e você tem uma comida na frente, você é consciente que você vai poder comer daqui a algumas horas. Você vai ter uma janela. Só quando se restabeleça aquele intestino preguiçoso, aquela inflamação, você escolhe o horário para comer essa comida. Okay. Você não escolhe pela emoção, você escolhe pela razão. Muitas vezes nós escolhemos a saúde pela dor, pelo amor ou pela dor. Pois é. Então, às vezes temos que tomar essa iniciativa de fazer um descanso. Não precisamos fazer de uma vez 24 horas de jejum, não, Maria José. Quantas vezes durante a semana? Podemos iniciar uma vez por semana, quando nós estamos mais calmos, mais sossegados. Por exemplo, uma janela de 12 horas, todo mundo fez. O melhor jejum é fazer à noite, jantar cedo, e se não jantamos cedo, amanhã já temos quase 10 horas. E já estamos fazendo jejum, Maria José. Imagina. Então não é muito difícil. Então, por exemplo, se a minha refeição for às 7 da tarde, eu só vou novamente alimentar-me mais ou menos por volta das 10 da manhã? Pode ser. Por exemplo, se você comeu 8, como você falou, 8 ou 9 da manhã ou da noite, e você volta a comer 10 da manhã, ali você já vai ter 13 horas de jejum. Incrível. Então, o corpo, Maria José, foi desenhado para ele ter descanso. Ele foi desenhado para ter descanso e ter um comportamento, geralmente um comportamento inadequado, leva a doença. Então, qual é a solução? O jejum. E uma decisão. Uma decisão. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas, principalmente nós mulheres que somos tão hormonais e às vezes naquela fase assim bonita das mulheres, por exemplo, a fase da menopausa, onde nós temos muitas oscilações a nível do humor e às vezes até nos vingamos no alimento e durante a noite até nos levantamos para ir assaltar a despensa porque acordamos muitas vezes e o que é que se faz quando se acorda muitas vezes durante a noite? Come. Vais comer, exato. Então, portanto, tem que haver aqui uma certa consciencialização e uma certa cultura do amor próprio, não é? Para tentarmos que a razão domine a nossa intenção mais impulsiva e mais de comer. Maria José, você falou algo interessante. Geralmente quando as mulheres estamos nessa fase, já seja do período menstrual ou na fase da menopausa, nós temos muita vontade de comer. E temos vontade de comer certos tipos de alimentos. Principalmente doces. Principalmente doce. Por quê? E isso seria a falta de hidratação. Ou seja, então, não é fome. Não é fome, é hidratação. Então, nós podemos ver que, geralmente, Maria José é incrível. Você tem vontade de comer e come doce. E cada doce que você come acumula mais líquido. E você fica mais inchada, mais inflamada. Então, se você faz um jejum só com água de boa qualidade, hidratando, melhorando a qualidade da hidratação durante o dia, você vai perder quase meio quilo de gordura. Não, meio quilo de gordura. Imagina por mês, simplesmente hidratando o corpo. Ou seja, ao facto de eu hidratar, anulo também um bocadinho aquela sensação de fome. E dou qualidade e dou capacidade ao corpo para eliminar mais aquelas gorduras. Exatamente. Por quê? Porque se nós estamos desidratados, o corpo não consegue eliminar as toxinas. Então faz retenção de líquidos. Faz retenção de líquido e nós temos uma falsa hidratação, que estamos muito inchados. Não vou tomar água, não vou tomar chá porque eu já estou muito inchada. Não, eu preciso tomar água de boa qualidade para que isso ajude. E durante o período de jejum, Maria José, é incrível.
número 1, eu me hidrato o corpo e automaticamente o corpo vai queimar essa gordura que está ali presente do nosso organismo. Ele vai gerar uma energia através da gordura ou das toxinas. Mas através com quê? Com uma boa hidratação. Então, nessa janela de jejum, por exemplo, durante a noite não é bom tomar água, com certeza. Mas se eu acordo, suponhamos, Maria José, com o nosso horário. Jantamos 9 da noite, 8 da noite, acordo 7 da manhã, 8, eu vou tomar quê? Água. Água. Eu não vou tomar um refrigerante, alguma coisa. Vou tomar água. Para quê? Para que a produção de energia através das gorduras e das toxinas que eu tenho no corpo armazenado possam gerar e ser eliminados e se produza aquele fantástico nome que se chama autofagia, autocura. O próprio corpo elimina e recicla tudo para poder limpar o nosso organismo. É incrível. O jejum é incrível, pero com um segredo: hidratação, que é importantíssimo. Que bom. Então, o que é que nos promove esse estilo de vida? Antes de passar essa parte, por exemplo, é mau eu fazer todos os dias este jejum intermitente ou devo fazê-lo apenas uma vez por semana? Como é que eu posso para ser eficaz? Claro, nós podemos começar, Maria José, de acordo à nossa planificação. Por exemplo, se eu tenho um trabalho muito intenso, por exemplo, uma pessoa que faz muito esforço físico, ela quer começar com esse programa de jejum, de dar um descanso ao corpo, de melhorar a concentração, melhorar a saúde, melhorar a diabetes, tudo, ela tem que, uma vez por semana, é ótimo, até que ela se adapte, melhorando as janelas. Suponhamos, seja de 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas, ou 18 horas, ou 24 horas. E devagarinho, paulatinamente, nós podemos utilizar. Podemos fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, até 5 por semana. O problema é que o corpo se acostuma. Se acostuma. E qual é a diferença dessas horas todas de janela? Claro. Umas quanto menos como, mais saúde tenho, ou quanto menos como, mais depressa desfaleço. Exatamente. nós temos, claro, com certeza que nós falamos, vou deixar de comer, vou ficar fraco. Vou morrer. Maria José, agora vou morrer da felicidade. Claro, aficiada, com falta de comida. Maria José, não te acontece, Maria José, quando você termina o almoço, você fica com sono? Sim. Porque o organismo está trabalhando para produzir essa energia. Em cambio, no jejum, você tem melhor concentração. Por quê? Porque todo o sangue se concentra no cérebro? Por quê? Porque teu organismo está a utilizar a tua reserva como fonte de energia. Então, por isso que é ótimo. O jejum, você melhora até a concentração, Maria José. Você tem um jejum nós falamos de jejum a partir de 12 horas, Maria José. Como uma fonte autocurativa. Sim. A partir de 12 horas. 14 horas nós podemos falar de uma diminuição de insulina e melhora a diabetes. Com 16 horas nós podemos melhorar, já entra num período de estado de queima de gordura e começa a emagrecer. A partir de 18 horas o corpo usa todas as toxinas e as gorduras que você tem, peso. Coloca, gera energia através de nossas reservas e promove o quê? A saúde. Então, nós não podemos começar um jejum de 24 horas amanhã. Não. Nós podemos educar o corpo, melhorar nossa capacidade e conscientizar o nosso corpo para que cada dia possamos deixar, pelo menos, comecemos com 8 horas durante a noite. Porque há pessoas que, por uma questão de saúde, não podem mesmo estar tantas horas sem comer. Sem comer, podem desmaiar. Claro, claro. Geralmente, se uma pessoa não tem diabetes, até diabetes melhora. Por quê? Porque ele vai usar a reserva do corpo para melhorar a qualidade e a produção insulínica. Mas as pessoas diabéticas têm que assistir com um médico, devagarinho. Um médico vai ajudar para que ele possa melhorar a captação e melhorar o quadro de diabetes que a pessoa tem. Exato. Uma pessoa que não tem diabetes, Maria José, é uma pessoa, se ela se sente fraca, é uma pessoa que não é que precisa de açúcar, Maria José, ela precisa de hidratação. Porque quando nós passamos muito tempo sem nenhum alimento, o corpo começa a desidratar. Sim. Precisa, por quê? Porque o corpo, lá dentro, nosso organismo, começa a trabalhar tanto queimando todas as toxinas, as gorduras. Ela precisa de quê? De água. De água. De água. Nós somos maioritariamente água, né? Exatamente, então nós precisamos de água.
E nesse período de jejum, nós precisamos durante a noite, que já estão fazendo a fagocitose, aquele trabalho de eliminar toxina da faxina durante a noite, durante a manhã nós precisamos quê? Água. Ok. Precisamos água. Uma vez que nos hidratamos, temos esse segredo de hidratar o corpo, ali vamos ter o ótimo resultado do jejum. Por quê? Porque o segredo de um bom jejum e de ter autofagia e que o próprio corpo possa se restabelecer e curar é através de uma boa hidratação. Ok. Porque a hidratação que vai ajudar a melhorar até emagrecer. Imagina, Maria José, você pode emagrecer até 3, 4, 5, até 6 quilos durante um ano simplesmente hidratando o corpo. A pessoa se sente fraca não pelo açúcar, se sente fraca por quê? Por a falta de sódio, de sal, de sódio, porque ela está desidratada. Ok. Normalmente a falta de conhecimento faz-nos pensar precisamente ao contrário. Exatamente. Eu vou-me desmaiar porque efetivamente eu não como nada, mas dado que nós temos algumas reservas lá, nós temos reservas, Maria José. Buscar a reserva. Exatamente. Então vamos hidratar e ele próprio vai entender que tem que ir buscar Exatamente. A reserva. E melhora, Maria José. É fantástico. Melhora a desintoxicação do corpo, aumenta as defesas, diminui a inflamação que causa doença, diminui a arteriosclerose também, porque consome as gorduras das artérias. Então, Maria José, nós temos inumeráveis benefícios para fazer jejum. Okay. Melhorar devagarinho os horários, as janelas. As janelas. Portanto, vamos começar com uma janela de 12, depois na outra semana vamos tentar fazer uma de 14. Eu sempre faço 14, 16 horas. Okay. Não muito. E devagarinho, Maria José. Sim, e passas menos tempo na cozinha, verdade seja dita. Claro, claro, claro. Agora, depois que, quando nós fecharmos aqui esta janela de jejum, tudo o que eu vou comer, o meu corpo vai absorver imediatamente. E agora? E agora, Liliana, o que é que eu vou comer para quebrar este jejum? Você acordou de manhã cedo e a primeira coisa que você tem que fazer, qual é, Maria José? É beber água. A água, sempre eu falo, escovar, uma boa higiene, né? Mas beber água como se estivesse a limpar o estômago, né? Limpar ali todo o trabalho digestivo. Beber água, que é incrível, uma boa hidratação, mas a água deve ser de boa qualidade. A água pode ser, colocamos um pouco de sal, se não somos hipertensos, cabe a aclaração, um pouquinho de sal, limão, algum vinagre de maçã que não seja alcoólica, com um fermento mãe, podemos colocar algum eletrolito, algum nutriente hídrico que possa melhorar essa hidratação durante a primeira hora da manhã. Podemos utilizar água de coco também, podemos utilizar chá nas primeiras horas, água com limão é um bom recurso também, e logo nós não vamos a carregar o organismo com doce. Pois não, precisamos de proteínas como sempre e de gorduras na primeira refeição, então, depois do jejum. Dá-me uma sugestão de um pequeno almoço logo após a introdução ou da água de coco, ou da água com limão, ou da água com vinagre de maçã. Okay. Acordamos 8 da manhã, tomamos a água, passou meia hora, 40 minutos, não introduzimos um alimento proteico, como por exemplo, algum ovinho com uma broa de milho. Imagina, uma broa de milho, algum ovinho, perfeito, algum iogurte que seja alto em probióticos, seja de amêndoas, natural, pode ser até um kefir, algum alimento, pero que tenha proteína. Até podemos colocar alguma fruta, mas uma fruta sozinha não é bom, porque ele vai aumentar o pico de glicemia. É frutose, não é? Claro. Então, precisamos que melhorar a qualidade do alimento na primeira hora do dia. De conclusão do jejum. Do dia, né, seria, não? A hidratação, número 1, e a alimentação. Proteínas, algum carboidrato e alguma gordura de boa qualidade. Nesse caso seria alguma broa de milho, alguma broa de centeio, algum ovinho, algum iogurte, alguma fruta que nós desejamos, algum chazinho ou algum café que não seja muito estimulante para o dia. Um café de cevada, alguma abaixo, um chazinho de flores, de frutos vermelhos também. Então, essa alimentação vai ajudar a restabelecer essa flora intestinal que ele já está pronta para receber qualquer alimento bom durante o dia. Exatamente. Depois, a partir daí, faz a tua refeição habitual, não é? Claro. Sempre tendo algum cuidado com os alimentos que selecionas. Que mais é que nós precisamos de saber em relação aqui ao jejum que não tivéssemos falado, Liliana? Sim, nós precisamos ter uma janela de comida, Maria José.
temos uma janela de descanso, nós temos uma janela de descanso que é durante a noite, que é muito fácil durante a noite. Durante a noite nós não precisamos acordar para comer, nem beber água. Então, praticamente nós já temos 8 horas de descanso. Vamos somar 4 horas mais e pronto, já fazemos um jejum de 12 horas. Não é muito, Maria José? Pois não. Não, então, precisamos melhorar, organizar a nossa noite Sim. para que seja de boa qualidade e melhorar as janelas de comidas. Então, nós temos uma janela de descanso e temos uma janela para comer os alimentos que precisamos durante o dia. E o segredo do jejum sempre é a hidratação. A hidratação é incrível. Maria José, nós somos responsáveis, como adultos, de cuidar das nossas crianças e das pessoas da terceira idade, não? Exato. Então, pero nós adultos, nem nós mesmos nos hidratamos, sabemos cuidar de nós. Então, precisamos ter essa consciência de hidratar o corpo. Esse é o segredo. O segredo é hidratar o corpo para aumentar a capacidade, não somente do jejum, da autofagia. Da uma limpeza da faxina que o corpo precisa fazer. E ele faz só com água. Ele faz só com água. Tenho uma pergunta para te fazer. Hoje em dia fala-se muito sobre a água de coco, não é? E temos uma maior facilidade de ter acesso a este tipo de produtos, não é? Nessa janela de jejum, utilizar a água de coco 100% natural é uma boa opção, ou vou escolher apenas água, por exemplo, com um pH 9 e não vou inventar muito? Sim, pode beber água de coco. Pode beber água de coco, pode beber chá, pode beber um ácido gorduroso que se chama MCT, que é uma gordura com um chazinho, suponhamos. Chocolate, pode ser aquele alfarroba ou algum chazinho quente, se chama ácido gorduroso MCT, que tem de ácidos gordurosos de cadeia meia, também que ele ajuda a estimular o cérebro, melhora a concentração e ele não aporta quase calorias. Então, temos muitas opções. Que eu posso adquirir esse tipo Você pode encontrar em uma loja, num lugar de desporto, e ele é muito bom para quê? Porque melhora a concentração e melhora o objetivo do jejum, de eliminar as toxinas do nosso corpo. Então, nós podemos utilizar água de coco também, porque a água de coco tem muito potássio, Maria José. Ele tem muito magnésio. Então, precisamos... O segredo da hidratação não é simplesmente beber água porque eu tenho sede. Nós não temos sede muitas vezes. Não temos essa vontade de beber água. E então, quanto mais idade vamos tendo, menos vontade vamos tendo de beber. As crianças e as pessoas da terceira idade não têm. E nós adultos somos preguiçosos. Então, temos de tudo. Então, precisamos escolher hidratar. Podemos fazer um jejum, então, com água, com chá, até com MCT, que é um ácido gorduroso, e também água de coco. Vai pesquisar, vou falar disso, algumas alternativas. E pronto, Maria José, o jejum é incrível porque ele ajuda a longevidade, melhora o colesterol. Imagina, Maria José, melhora o colesterol porque durante o período de jejum, como falamos, as gorduras são eliminadas no período de descanso do corpo. Elas são utilizadas como recicladas. Elas são feitas como se fosse uma faxina dentro das artérias. É incrível esse processo. Também ajuda a reparar o intestino, que esse processo é o segredo da saúde, é um intestino bem equilibrado, com uma flora. Tens que falar um dia sobre probióticos. Exatamente. Os probióticos têm podemos falar um dia desse maravilhoso mundo, desse maravilhoso mundo. E temos também que o reparo do intestino durante o período de jejum, ele ajuda ao autorreparo, ele ajuda ao descanso do intestino e melhora a flora intestinal. Ele vai melhorando devagarinho, simplesmente com um descanso, Maria José. Então não precisamos muito. É só vantagens. É só vantagem, Maria José. Só precisamos decidir começar. Exatamente, cada dia. E a boa notícia, pelo que me parece também, é que efetivamente nesta altura do ano, cada vez há mais preocupação em começar a preparar o corpo para poder ir à praia, não é? Claro. Então começamos a olhar para o espelho e começamos a ver aquelas gordurinhas ali fora do sítio, os ginásios começam a encher. Claro. E o nosso sentimento de culpa também começa a aumentar. Então vamos aqui aproveitar esta oportunidade para começarmos a fazer este período de jejum para que o nosso corpo tenha essa capacidade de se reestruturar, não é? Exatamente. Fazer a tal autofagia. Liliana, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar a estes amigos para motivar quem está neste momento a acompanhar-nos, uma palavrinha direta lá para eles. Faça a sua decisão de escolher
um momento de descanso. Assim como você tem um momento de descanso durante o dia, convido-te para que você possa descansar o seu intestino, descansa o seu corpo através de um jejum pequenino, Maria José, de 12 horas, 14 horas, vamos intercalando. ¿Para quê? Para ter uma resposta positiva e que o próprio corpo, possa ir melhorando sozinho. A autocura vem através do jejum, Maria José. É mesmo. Obrigada, Liliana, mais uma vez por trazeres até nós estes temas tão interessantes, que efetivamente foi uma descoberta que não tem assim tantos anos, não é? Os chineses são muito ligados à questão do bem-estar e da alimentação e de uma alimentação bem equilibrada. Então, o meu desejo é que você efetivamente possa dar este passo e que sinta coragem em fazer com que o seu próprio corpo tenha esta capacidade de buscar aquelas toxinas que já estão lá há muito tempo e através da autofagia fazer uma faxina, como disse a nossa convidada, e você vai ter muito mais vitalidade e vai dar uma capacidade ao corpo de se reestruturar. E a mais-valia de tudo isto é, efetivamente, podemos perder alguns quilinhos se tivermos a mais. Não esqueça sempre da hidratação, que essa é a chave para o sucesso da autocura do nosso organismo. No que diz respeito aqui ao programa Saúde Total, espero que tenha gostado do tema que hoje partilhámos consigo. Se houve alguma questão que quisesse ter colocado aqui à nossa convidada, pode deixar aí nos comentários, que nós em tempo oportuno iremos passar também e ela depois nos irá auxiliar nesta questão. Se acha que é interessante para si e se lembrou de uma amiga ou de um amigo, então vamos partilhar o programa de hoje, porque eu acho que vamos ajudar muito boa gente, pelo menos a saúde, essa vamos promovê-la com toda a certeza. Para os amigos que nos acompanharam, quer através do Facebook, do TikTok, do YouTube, do Spotify, eu desejo que tenham uma boa continuação e já sabe, não perca os próximos programas Saúde Total, porque a saúde, sim, ela está em primeiro lugar. Até ao nosso próximo programa.